Aulas de teatro ajudam em quê? Esse é um canal de estudo de teatro, meu nome é Marilis e a gente vai ver que basicamente aulas de teatro vão te ajudar a se amar em cena ou em qualquer outro palco que você estiver, caso você seja professor ou palestrante. Vão te ajudar a falar da forma certa, com um timing certo, com a respiração, com controle emocional, com a imposição de voz correta. E como você vai se amar em cima de um palco, não sendo um ator ruim, tendo o total controle das suas emoções, porque a gente tem que lembrar que o ator, ele é um atleta das emoções humanas. Ele deve ter o total domínio do texto que ele vai falar e das apresentações que ele vai fazer do começo até o fim. Eu não estou dizendo em relação a imprevistos, tá? Para você não enxergar as coisas que acontecem durante a peça que não estavam programadas e passar por cima disso ignorando. A plateia percebe que você ignorou, que aquilo não fazia parte da cena. Lembra de uma coisa importantíssima: você tem que ter o total domínio sobre si mesmo. Por quê? Você tem muitos talentos, muitas qualidades e muitas personalidades que você já desenvolveu e que você pode desenvolver, mas você não pode socar isso tudo em um personagem só. Mesmo que ele seja um psicopata, mesmo que ele seja um descontrolado emocionalmente, não cabe tudo que você pode fazer na vida em um personagem só. Por exemplo, você não pode tocar violão, você não pode tocar trompete, cantar, dançar, sapatear. Você não pode ser uma pessoa má e cruel e ao mesmo tempo ser uma pessoa super boa. Isso é muita coisa, tá? Para um personagem só. Às vezes você chega no cerne de um tipo de personalidade, é 1000 vezes melhor e mais verdadeiro do que você socar um monte de coisa no seu personagem e fazer ele ter várias emoções, centenas de emoções por segundo. Então, você tem muitas potencialidades, sim, mas como um ator treinado, você não pode perder para qualquer pessoa que você acha na rua, porque você tem a formação artística e essas pessoas não. Então você vai aprender a falar as coisas, as suas falas, no ritmo que você quer, com as emoções que você quer e no seu corpo atual que você tem. Não precisa ser sarado para ser personagem principal, para ser mocinho, para ser qualquer coisa. E por que eu digo que você vai poder trabalhar as emoções que você quer usar? Porque a maturidade do ator é saber que cada emoção varia em um grau de complexidade infinito, tá? Cada vez que você ensaiar, você vai ter a mesma emoção de forma diferente. E cada apresentação vai ser diferente também. Se você apresentar a mesma peça eternamente, cada tristeza que o seu personagem tiver vai ser uma tristeza diferente, alegria também, isso para todas as emoções. Por que você precisa ensaiar tanto? Você vai trabalhar cada emoção de cada frase, de cada palavra do seu texto, o que cada parte do texto te faz sentir e te faz reagir. E esse é o trabalho do ator-personagem, estar em cena e reagir às circunstâncias. No filme do James Bond, Skyfall, quando ele tá tomando a tequila dele, tem um escorpião aqui que vai picar ele caso ele não tome direito. O ator-personagem, ele sabe que ele é um cara foda, ele também é uma pessoa quebrada emocionalmente por dentro. Ele é um alcoólatra, ele tá puto com a superiora dele, mas ele de certa forma sente um pequeno prazer em estar ali com aquela galera. O ator criador, ele tem um olhar de fora, ele é consciente de todas as marcações daquela peça. Se, por exemplo, o personagem vai levar um tapa na cara, o ator criador sabe que isso vai acontecer, mas o ator personagem não sabe. E vai caber a você equilibrar essas duas visões para trazer o frescor da cena. O ator criador, ele percebe o ritmo de criação e desenvolvimento de cada personagem, de cada ator, e ele percebe que ator está perdido ou não em cena. Então, ele vai procurar auxiliar os seus colegas de cena para que a peça se finalize da melhor maneira possível. Por exemplo, o ator criador do James Bond, o Daniel Craig, como que ele faz? Ele sabe que na hora do shot de tequila que ele está tomando, ele tem que demonstrar pelo personagem como ele está danificado emocionalmente
como ele tá puto com a Amy e como que ele é um alcoólatra acima disso, né? E ele sabe que aquele escorpião não está lá, é tudo um joguinho. Porque no cinema é tudo mentira, porque os cineastas, eles têm um contrato de maltrato aos animais que eles não podem burlar. Então, como ator criador, você também vai fazer uma pesquisa sobre aquela peça. Quem escreveu, qual que foi o autor, qual que foi a época que ele escreveu, que momento histórico os personagens estavam passando enquanto eles estavam fazendo aquelas cenas, quais eram os padrões de comportamento daquelas pessoas daquela época, como elas se vestiam, como elas falavam, como elas faziam sexo. Era só para procriar mesmo, ou era porque era uma coisa mais puritana e tal, ou não, as pessoas já tinham uma certa naturalidade em relação a isso. Essas pessoas, elas bebiam, fumavam, cheiravam, passavam no olho. Você realmente precisa copiar esses comportamentos para fazer a peça, ou você pode contemporizar um pouquinho e fazer diferente? Como eram as questões em relação ao mundo daquela época? Como que o ser humano se questionava naquela época? 2. A relação do seu personagem com os outros. Qual outro personagem você poderia se apoiar para conquistar os objetivos do seu personagem? Outra coisa, quais são as personalidades que o seu personagem tem e os outros também? Por exemplo, de manipulação, de inocência. Seu personagem, ele é rico, ele é pobre, ele é um completo desvirtuado no campo sexual, no campo do poder, no campo do dinheiro, porque o Arlequino também é assim, só que ele é pobre e ele nunca come e ele só tem a Colombina como o amorzinho dela, mas ele nunca vai ser rico na história. Ou seu personagem é um apaixonado, ele é rico pra caramba, mas ele é completamente virgem em relação a experiências humanas, igual a Isabela também da Comédia dell'arte. Seu personagem, ele é agressivo ou ele tem uma passividade aparente? Porque se você estuda comportamento humano, você sabe que não existe um ser humano exatamente pacífico. Cada ser humano esconde muita coisa e ele quer ver o circo pegar fogo do jeito dele, quer aumentar o caos da humanidade do jeito dele. Então, os seus personagens, eles são complexos, mas e os seus desejos? Eles são complexos também? Ou eles são claros e objetivos? O seu personagem, ele sai falando dos desejos dele para todo mundo ou ele fica mais quietinho? Quando ele fala do que ele deseja fazer na vida dele, ele é prejudicado ou não? E se sim, se ele leva uma rasteira das pessoas, da vida e de tudo, como que ele se reergue ou não? Ele começa a procurar por vingança? Qual que é o tipo de ação que o seu personagem tem diante de situações, por exemplo, de traição, de inveja, de acidentes, enfim. Tem momentos que eles pedem um monte de significados e atuação e emoções dos seus personagens. Então, o mundo da interpretação, ele tem uma complexidade que talvez você não entenda ainda, mas fique tranquilos, tá? Porque isso passa. A complexidade das coisas, dos acessos às emoções, dos textos, elas vão se clareando a partir do momento que você aumenta as suas atividades na leitura, nos seus ensaios, que tem que ser muitos, em pesquisa, ajudando os seus amigos, porque dessa forma eles vão te ajudar também a ficar mais inteligente. Enfim, tem tudo de bom para acontecer com você. Se você entrar no teatro, se você tiver um professor bom, capacitado, inteligente, equilibrado, que estabelecer um espaço de segurança emocional para você, e se vocês tiverem um espaço bom para trabalhar, tem tudo de bom para te acontecer quando você encontra um processo de criação e produção em que não tem frescura, que tá todo mundo cheio de vontade de fazer, que não tem frescura nem do lado dos atores, nem do lado do diretor. E você vai experimentar muitos ensinamentos. Menos drogas, não use drogas. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Lembrem-se de se inscrever nesse canal, curtam o vídeo, participe nos comentários, eu vou responder todos, tá? Muito obrigada e até o próximo vídeo.